E foi Jesus apresentado ao presidente. E o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois vós quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou a mão diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, 11 ao 26. Nós já vimos, pelos versículos anteriores, que o nosso Senhor Jesus assim ofereceu-se de sua própria vontade como sacrifício de reparação por todas as nossas iniquidades por meio da sua obediência. E ele estava disposto a ser condenado para limpá-los. É por isso que se diz que ele não respondeu a todas as acusações que foram levantadas contra ele. Ele tinha o suficiente com o que responder, mas ele ficou em silêncio, como também é mencionado pelo profeta Isaías. Isso não foi apenas para mostrar a sua paciência, mas a fim de adquirir para nós a liberdade para estarmos hoje habilitados para a glória, em seu ser justo e inocente diante de Deus. De fato, apesar de que nossa consciência nos acuse e nos condene, sabendo que Deus nos recebeu em sua misericórdia e que todas as nossas faltas são abolidas pela perfeição que foi encontrada em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, então, foi como o Filho de Deus adquiriu para nós a liberdade de sermos capacitados para a glória corajosamente, de forma que somos filhos de Deus e considerados justos diante dele. Isto é, quando ele não quis oferecer nenhuma resposta para mostrar sua integridade. Além disso, pode-se, num primeiro momento, achar estranho que ele seja assim, capturado e, no entanto, responde que ele é o rei dos judeus. Pois essas coisas parecem contraditórias, mas João prossegue ainda mais longe e diz que ele declarou que seu reino não era deste mundo. E então ele declarou que ele era o Filho de Deus. De fato, ele protestou que tinha vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. Mas tudo isso concorda com facilidade, pois nosso Senhor Jesus certamente tinha que declarar-se ser o Rei dos Judeus, a não ser que ele desejasse rejeitar as profecias. Além disso, ele teve de ser declarado Filho de Deus, mas isso não levou à sua absolvição,
Isso foi antes para que não houvesse um julgamento prolongado, mas que ele pudesse ser condenado. Notemos bem. Então, quando o silêncio de Jesus é citado, que era na medida em que ele não desejava oferecer qualquer desculpa quanto à sua pessoa. Ele manteve a sua boca fechada. No entanto, ele não deixou de fazer tal confissão como ele tinha que fazer. É também por isso que Paulo diz que ele fez uma boa confissão diante de Pôncio Pilatos, 1 Timóteo 6,13. Pois, se essa fosse uma questão de Jesus Cristo entrar em sua própria autodefesa, o juiz já teria sido convencido de sua integridade. Ele poderia, então, facilmente ter vencido o seu caso com um discurso. Isso é o que maravilha Pilatos. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo não deixou de prestar esse testemunho como Deus havia confiado a ele, não intencionando a instrução, pois aquele não era o lugar, mas para confirmar e ratificar a doutrina da qual ele já havia dado testemunho. No entanto, temos de observar, por um lado, que o crime que mais perturbou os judeus foi que ele despertou problemas e impediu-os de pagar tributos ao imperador de Roma. Isso também era para irritar o governador, um homem pagão que foi enviado para lá pelo imperador. Agora, é muito certo que o nosso Senhor Jesus havia declarado ser ele mesmo rei, mas não um rei terreno, como de fato vemos que quando os judeus desejam coroá-lo, ele retira-se e esconde-se no monte. Ainda mais, ele embota o fio daquela calúnia, porque teria sido uma calúnia contra o evangelho, se ele tivesse pervertido a ordem e a aplicação da lei do mundo. Pois aquele que veio para nos chamar para um reino celeste e fazer-nos participante dele, não deseja abolir os reinos terrenos, uma vez que até mesmo eles são sustentados por ele e por seu poder. O evangelho, então, não precisa ser acusado, a menos que Jesus Cristo viesse para usurpar qualquer poder ou autoridade terrenos. É por isso que ele disse a Pilatos especificadamente que o seu reino não é deste lugar. Na verdade, o que aconteceria se o reino do nosso Senhor Jesus Cristo estivesse na terra? O que ganhamos com a esperança nele, uma vez que a nossa condição é tão miserável no mundo? Os incrédulos têm uma porção muito melhor que nós em relação às aflições que temos que suportar. Verdade é que os castigos de Deus têm efeito em todos os lugares e que aqueles que o desejam, tanto quanto possivelmente, não podem deixar de estarem sujeitos às muitas misérias e aflições. Mas, mesmo assim, estejamos sempre prontos para a disciplina mais rígida, porque Deus deve começar seus castigos em sua casa e em sua igreja. Se então nosso Senhor Jesus fosse um rei terreno, parece que estaríamos completamente alienados dele. Além disso, suponham que só tivéssemos facilidades neste mundo e que por meio do Filho de Deus tivéssemos aqui, por assim dizer, um paraíso. Porém, a nossa vida é apenas uma sombra. Nossa felicidade, então, seria muito breve e frágil. Então, nós certamente devemos saber e estar inteiramente convencidos de que o reino do nosso Senhor Jesus é celestial, a fim de que possamos alcançar a vida eterna para a qual somos chamados. Isso, então, é como o reino de Jesus Cristo é eterno, porque não consiste em nada que é deste mundo, aqui onde tudo é corruptível. Aprendamos, portanto, a suportar pacientemente nossas adversidades, sabendo que elas não diminuem, não prejudicam de modo algum a graça que foi adquirida para nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, essas são ajudas para a nossa salvação, como Paulo mostra em Romanos 8:28. Quando somos desprezados e ridicularizados pelo mundo, temos que sofrer muitas injúrias.
estamos com fome e com sede, nossas asas são cortadas, somos perseguidos por todos os lados, devemos considerar. Assim é que Deus nos aceita. É como se Ele nos dissesse: olhe para o alto, não coloque sua mente sobre o que está neste mundo. Isso, em resumo, é o que temos que observar. Na verdade, não é sem motivo que o nosso Senhor Jesus quis adicionar como uma confirmação de que ele nasceu e veio ao mundo para falar a verdade. Por isso vemos que é uma doutrina importante saber que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. Pois se fosse uma frase trivial, ele a mencionaria brevemente. Mas quando ele declarou que ele veio ao mundo para falar a verdade, é como se quisesse tornar-nos atentos e que cada um deveria meditar em seu coração e aplicar bem o seu estudo nesta doutrina. Isto é, que nos retiremos do mundo e de todas as criaturas, a fim de chegar a este Rei Celestial e buscar nele os benefícios espirituais que nos são aqui comunicados, de forma que possamos apreciá-los de acordo com a medida que ele sabe ser útil para nós, para a nossa salvação.